Vender muito não é sorte. Não é um anúncio que viralizou por acaso, nem uma ação isolada que deu certo. Vender muito é consequência de um sistema, de uma engenharia estratégica, de um marketing que foi projetado para gerar escala. Negócios que atingem números absurdos de vendas não tropeçam no sucesso. Eles constroem o caminho, peça por peça. Eles dominam 3 pilares essenciais: inteligência, estrutura e execução. Cada um desses pilares se abre em processos, métricas e ferramentas. E quando tudo isso funciona em sintonia, o crescimento deixa de ser um evento raro e se transforma em algo previsível. Hoje, a gente vai desmontar esse sistema e entender exatamente como ele funciona. O ponto de partida é uma mudança de mentalidade. Empresas que escalam de verdade entendem que volume de vendas não é aleatório. Elas sabem que crescimento não nasce do improviso e que vendas altas são o resultado de processos otimizados. Para elas, marketing não é arte, é engenharia. Escalar exige disciplina, não só criatividade. E a estratégia sempre vem antes da estética. Essa é a primeira grande virada de chave. Tratar o marketing como uma ciência aplicada, não como um jogo de adivinhação. Cada ação é planejada, conectada a um indicador, a um número que vai dizer se a gente continua, ajusta ou simplesmente descarta aquela ideia. Com essa mentalidade no lugar, o próximo passo é a base de tudo: conhecer o seu público-alvo de uma forma quase obsessiva. Quem vende muito não vende para qualquer um. A gente precisa ir muito além de dados demográficos como idade e gênero. É preciso entender as motivações emocionais, os medos, as inseguranças, a rotina diária daquela pessoa. Quais são as ambições dela? O que a impede de avançar? Onde ela consome informação? Quem influencia as decisões que ela toma? Quanto mais fundo você vai nessa modelagem, mais persuasiva se torna a sua comunicação. Você começa a falar a língua do seu cliente, a antecipar as objeções dele e a acelerar a decisão de compra. Uma segmentação precisa é o caminho mais curto para escalar o faturamento. Ok, você já sabe para quem vai vender. Agora, como você chega até essas pessoas de forma constante? Com um mecanismo de geração de demanda multicanal. Negócios de alta performance nunca, jamais dependem de um único canal. Eles constroem um ecossistema. Pensa nisso. Tem o tráfego pago rodando no Facebook, no Google, no YouTube, no TikTok. Ao mesmo tempo, o tráfego orgânico vem forte com SEO, com um blog que é referência, com redes sociais que geram autoridade. E não para por aí! Tem o conteúdo que viraliza, o e-mail marketing que nutre e converte, as comunidades em grupos de Telegram ou Discord que criam um senso de pertencimento. O segredo não é só ter todos esses canais, mas fazer com que eles trabalhem juntos de forma integrada. O cliente é impactado várias vezes, por estímulos diferentes, o que aumenta a confiança e acelera a jornada de compra. Agora, com um público certo sendo atraído por múltiplos canais, a sua mensagem precisa cercá-lo. É aqui que entra o posicionamento e a narrativa comercial. Escalar vendas exige uma mensagem clara, forte e que possa ser repetida. Sua marca precisa saber responder com convicção. Quem ela é? O que ela promete? Por que essa promessa é única? E, principalmente, por que o cliente deveria confiar nela? A narrativa de uma marca de alta performance não é só um texto bonito. É um mecanismo de convencimento. O objetivo é reduzir a percepção de risco e aumentar a percepção de valor. É eliminar dúvidas, criar identificação e facilitar a decisão. Empresas que não têm essa narrativa forte acabam competindo só por preço, viram commodity. Quem domina a narrativa dita o preço e atrai o cliente ideal. Mas de nada adianta ter tráfego e uma boa história se a sua oferta é fraca. A oferta é o coração de todo o sistema de vendas. Uma oferta de alto impacto é construída com método. Ela tem uma promessa clara e específica. Ela apresenta provas concretas de que entrega o que promete. Tem elementos que a diferenciam da concorrência. Uma ancoragem de preço inteligente. Bônus que fazem sentido. Garantias que eliminam o medo e uma escassez
real, controlada. Além disso, empresas que escalam de verdade não têm uma única oferta. Elas têm um ecossistema de ofertas. Um produto de entrada, baratinho, para quebrar a primeira barreira. O produto principal, que é a maior fonte de receita. Um upsell, para aumentar o ticket médio. Um cross-sell com produtos complementares. E a recorrência com assinaturas e planos. É esse mix de ofertas que transforma R$ 1.000 investidos em anúncios em 5, 10 ou até R$ 50.000 em vendas. E como a gente organiza tudo isso? Com um funil de conversão otimizado, a máquina que transforma interesse em faturamento. Um funil eficiente é construído passo a passo. A captação com landing pages otimizadas. A nutrição com e-mails e conteúdo de valor. O engajamento com vídeos, lives e remarketing. A oferta em uma página de venda super persuasiva. A conversão com um checkout simples e sem atritos. E o pós-venda, que busca a recorrência e a fidelização. Negócios de alta performance não têm só um funil. Eles têm sistemas complexos de conversão, com automações e personalização baseada no comportamento do usuário. Cada etapa é medida obsessivamente. Onde está o gargalo? Como a gente reduz o custo de aquisição? Como aumenta o retorno do investimento? É essa obsessão por conversão que separa os amadores dos profissionais. E como eles medem tudo isso? Com inteligência de dados. Decisões baseadas em números, não em achismo. Empresas que escalam tratam dados como o ativo mais valioso. Elas monitoram o custo de aquisição de cliente, o CAC, o Lifetime Value, o LTV, que é o valor que o cliente gera ao longo do tempo. O ROAS, que é o retorno sobre o gasto com anúncios. As taxas de conversão de cada etapa do funil. Com esses dados em mãos, é possível reduzir custos, aumentar margens, direcionar o dinheiro para o que realmente funciona e tomar decisões rápidas e precisas. Os dados transformam o marketing numa máquina previsível de gerar receita. Mas os números, por si só, não vendem. Por trás de cada clique, existe uma pessoa, e é por isso que a engenharia psicológica da decisão é tão crucial. Todo funil de vendas opera sobre a mente humana. Escalar exige dominar gatilhos mentais como autoridade, urgência e prova social. Exige entender como funciona a percepção de valor, a ancoragem de preço, a economia comportamental. Negócios que entendem como a mente do cliente funciona conseguem converter muito mais gente com o mesmo tráfego. Eles aumentam o ticket médio, a taxa de recompra e reduzem as objeções antes mesmo que elas apareçam. Psicologia não é um detalhe. É a força invisível que sustenta toda a estrutura de vendas. Temos a estratégia, temos a psicologia. Agora, precisamos de execução em velocidade e escala. É aqui que a mágica acontece. Empresas que vendem muito operam em ciclos curtos, testam rápido, medem imediatamente, ajustam com precisão, escalam o que funciona e eliminam o que não funciona. Elas entendem que a perfeição não está na primeira tentativa, mas na versão que foi testada 50 vezes até chegar no ponto ideal. E depois que a venda acontece, a maioria das empresas para por aí. As empresas de alta performance sabem que é aí que o verdadeiro lucro começa. O pós-venda é um mecanismo de expansão. Elas criam experiências memoráveis, fazem acompanhamento contínuo, oferecem upsells que fazem sentido, estimulam a recompra e constroem comunidades para reter aqueles clientes. Para sustentar tudo isso, a estrutura da empresa precisa estar preparada para escalar. Isso significa ter processos padronizados, uma equipe capacitada, sistemas integrados e automação inteligente. Negócios sem estrutura crescem rápido e quebram rápido. Quem se prepara, escala, sustenta o crescimento e domina o mercado. Por fim, tudo isso é amarrado por uma mentalidade, uma cultura
de crescimento, uma cultura de persistência, de testes, de análise de dados, de alta performance e de foco total no cliente. O marketing de alta performance não é só uma técnica ou uma estratégia. É um sistema operacional completo, uma filosofia de negócios. É a engenharia por trás dos grandes números. Se você quer construir essa máquina de vendas no seu negócio, comece hoje a olhar para o seu marketing, não como um custo, mas como um motor do seu crescimento. Obrigado por assistir e até a próxima!